Bom dia, que Deus abençoe a todos, especialmente hoje chamamos bem-vindo quem nos visita, sinta-se bem conosco e seja sempre bem-vindo em todas as oportunidades que temos aqui de culto. Também chamo bem-vindo o pastor Oscar Zimmermann, pastor da congregação São Miguel de Dois Irmãos, que vai pregar no culto de hoje, onde lembramos os 53 anos de fundação das Servas São Lucas. Também os familiares do seu João, que Deus continue consolando e fortalecendo vocês. Lembramos hoje o culto em memória dele. Quero rapidamente dar a palavra aqui para o pastor Oscar, dar um bom dia para vocês, dar uma saudação inicial. Cordial bom dia, muita alegria nessa manhã linda que Deus nos deu, domingo de Ramos. Saudá-los com a palavra do salmista de hoje, já que até a mensagem vai estar baseada no salmo de hoje. Lá no finalzinho diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, com essa saudação, a gente mostra a nossa gratidão a Deus e a nossa alegria de podermos louvá-lo nesse culto. Abençoado culto a todos. Bem, obrigado, pastor Oscar. Vocês ouviram aí a canção, né? Ouviram, também podem ver esta imagem aí que tenta retratar, e as servas também prepararam a igreja aqui com os ramos. Hoje é domingo de Ramos, inicia-se então a Semana Santa. Lembraremos através das leituras também, e que Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar o primeiro hino, que é o hino das servas, né? Que então, no dia 20 de março de 1971, antes mesmo da congregação São Lucas, 2 anos antes, ela foi fundada. Então, enquanto nós cantamos o hino das servas, a presidente das servas, a dona Miriam, vai entrar com o estandarte. Nós nos colocamos em pé, cantamos este hino em pé.
chamar aqui rapidamente a dona Miriam também para dar um bom dia a todos, é a presidente da Servas São Lucas. Bom dia a todos, em especial as nossas servas, que do dia 20 completaram 53 anos, onde começou com a minha mãe, com as minhas irmãs, talvez mais tarde com a minha filha. Eu quero agradecer a todos porque eu me sinto muito feliz em ser serva do Senhor. Com a bênção que Ele sempre me deu, Ele me devolveu uma vida, por isso eu só tenho que agradecer. E hoje eu tenho um lema muito grande na minha vida, e obrigado a todos pelas orações quando eu precisei. Obrigado. O lema é: tudo posso. Daquele que me fortalece. Deus abençoe a senhora então, dona. Nós ainda em pé fazemos a invocação. Nós vamos usar no culto de hoje partes da liturgia contemporânea que nós temos na nosso cenário luterano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do teu inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Da parte de Deus, como seu servo e ministro da palavra, anuncio a boa notícia do perdão que Deus dá em Cristo Jesus. Portanto, declaro a cada um de vocês, por ordem do meu Senhor Jesus Cristo: vão em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Perdoados, e a alegria, a gratidão por esta dádiva de Deus, nós vamos então render salmo de louvor a Deus. O salmo para este domingo de Ramos é o salmo número 118, os versículos 19 a 29. Nas Bíblias que temos aqui na igreja, está na página 411 do Antigo Testamento. Faremos a leitura deste salmo de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação lê outro. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, do Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus,
Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és, ó meu Deus, eu louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. É aqui a leitura do Salmo. Aqui no texto deste Salmo 118, versículo 25, onde diz: salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Esta é a palavra que pode ser usada e aparece depois na leitura do Evangelho que vamos ouvir como Hosana. Hosana é socorre-me, salva. E também aqui tem uma referência no Salmo às pessoas que trazem os ramos nas mãos e vão à volta do altar para adorar e louvar a Deus. É o que acontece com a entrada de Jesus no domingo de Ramos, que lembramos no dia de hoje. Nós vamos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, cantando o próximo hino, o hino Grande Deus, o teu louvor, o hino 55 do Louvai ao Senhor. Chamo aqui à frente as servas do Senhor, a Ângela, também a Michele, que vão fazer as leituras bíblicas do Antigo Testamento e também da Epístola. Começamos com a leitura do Antigo Testamento, leitura de Zacarias. Pode ir ali no... Isso. Zacarias capítulo 9, versículos 9 a 12, está no Antigo Testamento, nas Bíblias que temos aqui na igreja, na página 623. E aí também temos, nesta leitura bíblica, uma referência ao rei que entra triunfante, vitorioso, mas é humilde. Ele entra montado num jumento,
Uma referência então à entrada de Jesus no domingo de Ramos, leitura do Evangelho de hoje. Ouvimos então esta leitura de Zacarias 9, 9 a 12. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está sentado num jumentinho, filho da jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino será de um mar ao outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, e que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, volte para suas fortalezas. Volte todos que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que o castigo que vocês receberam. Até aqui. Muito obrigado, Ângela. Esta então foi a leitura do Antigo Testamento. Agora a Michele fará a leitura da epístola, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 a 11. Aqui uma referência de Jesus, Filipenses 2, 5 a 11. Na página 162 do Novo Testamento, onde temos uma referência deste nosso Rei, Jesus, que na verdade se tornou humilde, se tornou um servo, e que nos motiva a termos o mesmo modo de agir e pensar que nem Ele. Ouvimos então esta leitura de Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos, declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Muito obrigado, Michele. Essa então foi a leitura da epístola. Obrigado também, dona Ângela. Nós vamos cantar o próximo hino, 122, Louvai ao Senhor, que é um hino bem apropriado para esse período de quaresma, onde nós nos aproximamos da Semana Santa e tal como somos, nós nos colocamos diante de Deus como pecadores. Ele que com a sua morte redentora na cruz nos dá o perdão e a salvação.
do Santo Evangelho, registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 11, versículos 1 a 10, página 40 do Novo Testamento, onde nós temos então um relato da entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo antes da sua ressurreição, domingo de Ramos, assim chamamos. Nós nos colocamos em pé para ouvirmos o Santo Evangelho com reverência, conforme registrado em Marcos 11, 1 a 10. Palavra do Senhor que diz: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos vamos confessar a nossa fé cristã em nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Prepara a mensagem que será dirigida pelo pastor Oscar. Inclusive que Deus lhe abençoe e que através da palavra de Deus abençoe a todos nós. Nós vamos cantar este hino que tem a melodia do hino Ergue-se o Estandarte. É um hino então que fala das servas, lembrando aí também o aniversário das servas São Lucas.
graça de nosso Senhor Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Tomarei parte do Salmo como base para a mensagem desta manhã. Salmo 118, destaco o versículo 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O domingo de Ramos é sempre um dos melhores dias em todo o ano da igreja. Afirmou uma vez um pastor da nossa igreja nos Estados Unidos. E ele perguntou: vocês sabem por quê? Porque aqui temos a oportunidade de sair da tristeza e da melancolia de todo o período que começou com a quarta-feira de cinzas, passando pela época quaresmal, para então finalmente sermos iluminados um pouco. Por que iluminados um pouco? Porque já está à vista a Páscoa, a grande festa da cristandade. Estamos entrando na Semana Santa, caminhando ainda com Jesus em todo o seu sofrimento de cruz. Por isso, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E do Salmo, que diz no versículo 25 e 26, ó salva-nos, nós te pedimos, Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas, sempre tem um mas, há outro motivo para nós bendizermos ao Senhor, que é além da entrada de Jesus em Jerusalém em nosso favor, porque Ele estava determinado a enfrentar a cruz por nós. E aí eu quero dizer para vocês, eu acho que vocês concordam comigo, que todo aniversário de alguém é diferente. Todo aniversário de alguém é muito especial, especialmente quando é nosso aniversário. Né? E não podia ser diferente. É um dia especial quando a gente faz aniversário. E por que não seria especial também para uma igreja, quando uma igreja faz aniversário? E por que também não seria especial para um departamento, como o de servos, que faz aniversário? Já celebrando 53 anos de atividades. Então é algo grandioso, algo gratificante e algo muito especial. Porque sabe-se que o Deus Criador que nos fez, Ele estabeleceu também a igreja. Uma congregação cristã, por exemplo. E os departamentos, por exemplo. Por isso esse dia é tão especial. E posso dizer, com o próprio salmista, Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. E mais um conselho, recordando, vamos dizer assim, os anos nesse departamento. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia ou o seu amor duram para sempre. Então, as servas dessa congregação, mas também homens dessa congregação, jovens dessa congregação, crianças dessa congregação, é-nos preciso e precioso, por várias razões e motivos, nos juntarmos ao povo de Israel do tempo do Antigo Testamento através desse salmo tão bonito, que é chamado um salmo de hino de vitória. Eu imagino que as servas que aqui batalharam, já durante esses 53 anos, tiveram muitas lutas, muitos desafios e muito trabalho pela frente. Em muitas coisas foram vitoriosas, talvez em outras não tanto. Mas quando o salmista ergue a sua voz para dizer as palavras que temos diante de nós para esse domingo de Ramos, como o salmo de hoje, estava pensando na vitória do povo em cima de um outro povo.
quando o rei, junto com os sacerdotes, junto com os líderes e junto com o povo, adentrava a cidade para se aproximar do templo, dos portões do templo, em uma procissão em que as pessoas com ramos nas mãos se deslocavam para justamente entrar no templo do Senhor e lá louvar a Deus. Isso acontece toda manhã de domingo à noite, de sábado, qualquer outro dia em que o povo de Deus entra na sua igreja. E tem também esse objetivo: louvar a Deus pelas vitórias que Deus deu. Não aquelas vitórias que muitos simplesmente dizem, a vitória da saúde, a vitória da prosperidade, mas a vitória que Cristo conquistou por nós no alto da cruz, quando Ele disse está consumado, e que veio a ser retificada no domingo da Páscoa com a sua gloriosa ressurreição. Por isso, o pastor Jason, que eu citei antes, tem toda a razão para que nós possamos celebrar esse domingo. Derramos com glórias a Deus. E especialmente pensando na glórias a Deus, lembrando que havia uma época em que o povo de Israel era desprezado. Um povo como um povo sem expressão. Mas nesse tempo aqui, que foi escrito em Salmo, era um povo, vamos dizer, bem sucedido. Um povo que se tornaram uma grande potência. Mas olhando um pouco mais para frente, alguns anos mais para frente, com a vinda de Jesus, esse povo já não era mais uma grande potência para entrar pela cidade de Jerusalém com vitórias e mais vitórias. Estava sob o domínio dos romanos. E evidentemente que, então, um rei que montou um jumento, cria de jumento, não tinha lá sua grande expressão, não. Mas foi aclamado como rei. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito. E isso tudo procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Porque eu lhes digo, é maravilhoso aos nossos olhos. Sendo assim, não tem dúvida nenhuma. O Salmo 118 é um salmo de agradecimento pela vitória do Senhor, o Senhor Deus de Israel, porque toda a grandeza de Israel em todos os tempos, por exemplo, saída do Egito, e tantas outras vitórias do rei Davi e outros reis, pela mão do Senhor. Se não fosse o Senhor, nada teria acontecido. Por isso que se cantava justamente isso com ramos nas mãos, trazendo para dentro das portas do templo, chamadas portas da justiça, a fim de que o povo de Deus pudesse entrar lá, louvar e agradecer a Deus. Mas precisamos prestar bem atenção. No tempo que o Salmo foi escrito, ele nem fazia ideia, provavelmente, estava-se entrando em Jerusalém como rei de Israel, sacerdotes, todos. E agora estava entrando na Semana Santa o Rei dos Reis, Jesus, o Senhor dos Senhores, Jesus, o grande sumo sacerdote, Jesus, que entrou justamente em Jerusalém para ser sacrificado, e não para fazer sacrifícios como os sumos sacerdotes comuns faziam, repetindo esses sacrifícios pelos pecados, mas ele se sacrificando a si mesmo, uma única vez por todas, e que valesse para todos, em todos os tempos, por nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. E aí então que a gente se pergunta, não é motivo isso? Só isso, motivo suficiente. Além de todas as outras vitórias que Deus dá para uma família, para uma igreja, para um departamento. Não é esse um motivo grandioso para nós dizermos bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei que veio e que vem e continuará vindo aos nossos corações, ao nosso encontro para nos salvar. Então,
Então, afinal de contas, o que significa para nós, filhos batizados de Deus, no século XXI, o que significa para nós que o próprio rei entrou pelas portas da justiça? O que significa isso? Como é que nós vamos para casa com essa palavra? Então, se Deus fosse justo mesmo, como nós confessamos em nossa confissão de pecados, estaríamos perdidos e mereceríamos o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Então, as portas da justiça não são conquistadas, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Ele é engraçado, né? Parece contraditório, quando se diz que não se faz justiça pelas próprias mãos, mas Jesus fez justiça pelas próprias mãos, em cima de nós, quando ele se entregou para ser crucificado, para se dar por nós na cruz. E essa justiça que ele tinha, também já vem carregado sobre mais uma coisa. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, que nós não cumprimos, que nós falhamos de cumprir. E desse modo aperfeiçoou essa justiça. Agora, aperfeiçoou essa justiça como? Através dos seus filhos. Não do teu e nem do meu, que sim deu certo. Jesus jogou tudo sobre Deus, jogou tudo sobre seu filho, seu amado filho, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Mesmo que muitos debochavam dele lá na cruz, esse fracote, esse, vocês querem chamar de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Mas ele era, e é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a Bíblia esclarece, especialmente no livro de Hebreus, que ele entrou no Santo dos Santos, no santo lugar do templo, que não se refere justamente, vamos dizer assim, falando, não se refere exatamente ao templo feito por mãos humanas, mas ao templo do céu, onde ele entrou no santo lugar para implorar por nós e por todos os que Deus deu para ele, como o sumo sacerdote maior, o rei perfeito, o bom pastor perfeito, que cuida de cada uma de suas ovelhas, que cuida de cada igreja que é sua e que é fiel a ele e a sua palavra, e cada departamento dentro da igreja que quer fazer o seu trabalho motivado pelo amor de Cristo, ele cuida. E por isso que o departamento de servos, de jovens, de crianças, é bem sucedido. Mesmo que a gente diz, mas um mundo tão pequeno, é pena, é uma pena, sim. Mas dentro da igreja cristã é assim, e nós não podemos desanimar pelo número que tem lá. Se tem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Cristo, isso já é maravilhoso. Isso procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. E tem que continuar assim, jamais desistindo daquilo que Deus nos propôs fazer para nós. Por isso que tem ainda uma palavra assim que nós não podemos esquecer, que o salmista cita para nós, que é a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Como é que se estabeleceu uma congregação? E como é que se estabeleceu? Vocês tiveram o privilégio de há pouco tempo construir esse templo, feito de pedras. Como é que fizeram os pedreiros? O engenheiro, que estudou tudo, colocou uma pedra no lugar, onde 2 paredes se levantam, com um alicerce firme, a fim de que as paredes não caiam. O profeta Isaías citou esse versículo também, mais ou menos 700 anos de Cristo, esse texto, a pedra que os construtores rejeitaram ia ser a principal pedra, mas ele disse lá que naquela época do profeta, sabe, que os que pertenciam à liderança do povo estavam querendo construir a história do povo com mentiras. Como é que foi o julgamento de Jesus? Os
acusarem Jesus de blasfêmia, estavam construindo naquela época a igreja com mentiras, testemunhos falsos contra o Senhor Deus. Por isso quero entender o que significa a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. E cada igreja que tem essa pedra, chamada Jesus, cada departamento que tem essa pedra, tem motivos para louvar a Deus e para agradecer a Deus. Porque esse é o dia que o Senhor fez, para a honra e glória dele. Fazem 53 anos, se fosse um ano, seria a mesma coisa. Se fosse 1000 anos, quando se constrói sobre Jesus, o fundamento permanece para sempre. Então, para nós é uma grande alegria poder celebrar esse dia de Domingo de Ramos. E naquele dia não foi feito com ensaios, como normalmente era feito, em procissões, quando o rei voltava com vitória, já com ensaios, talvez a gente poderia dizer, nem com uma liturgia pronta, como hoje tão bonito. Naquele dia foi tudo meio que no improviso. Tanto era o improviso que o povo que estava reunido ao redor do Rei dos Reis, mesmo sem o saber direitinho, assim, sem ter claro na sua cabeça, estavam aclamando com aquele hosanas explosivo para dizer que esse era o Senhor Rei. E naquela primeira semana santa, no primeiro de todos os domingos da paixão, as pontas do altar ficaram sendo os braços da cruz. E a própria festa achou seu cumprimento em Cristo, que é a nossa Páscoa. Então, estimados irmãos e irmãs, em conclusão, quero dizer, servas, especialmente nessa congregação, mas a todos os demais, nesse dia de festa da igreja, um culto preparado por vocês para lembrar que vocês deram entrada em um projeto de trabalho que teve suas bênçãos. Não é de surpreender que uma caminhada tão longa desses anos todos não foi e não é para ser uma caminhada de sofrimentos e nem de morte. Porque essa caminhada Jesus já fez por nós. Mas tem uma caminhada daquele que entrou em Jerusalém para nós, em direção à cruz, para que nós pudéssemos cantar aleluias e salmos, e especialmente também não esquecer do lema que não é só desse departamento de São, mas é de todas as servas luteranas do Brasil, servir ao Senhor com alegria. Então lembremos todos nós, Jesus quis fazer aquele encaminhamento para a morte justa de forma pública, para se tivesse também a oportunidade de o servir de forma pública, não só nesse dia, mas em todos os dias futuros. Por isso, eu diria assim, aquilo que o profeta Zacarias ainda acrescenta, é-nos muito rigoroso quando ele diz, já foi dito na leitura do Antigo Testamento, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. E por essa motivação, sob a direção de Deus, sob o conselho de Deus, sob as vistas de Deus e sob a bênção de Deus, continuem firmes e fiéis, porque essa é a nossa missão. Terminando mesmo, quero contar uma pequena história. Eu li dias atrás e também fiz uma devoção sobre ela em minhas mensagens que eu mando nas redes sociais. Quando a gente se pergunta, você alguma vez já se sentiu abandonado? Abandonado por um familiar? Abandonado por um filho? Pelo esposo, pela esposa, por um colega, já se sentiu abandonado? Há uma fala, é interessante,
620, 564 a.C. E essa fábula conta o seguinte, que dois amigos estavam andando juntos e no caminho foram surpreendidos por um urso. O primeiro, mais atlético, logo subiu numa árvore para fugir. E o outro ficou lá embaixo, e agora? Aí ele se lembrou uma coisa que ele tinha lido. Que os ursos não tocam em corpos mortos. Aí ele se deitou no chão e se fingiu de morto. E o urso veio, arranhou, cheirando por tudo. E aí foi até a cabeça dela e não tinha feito nada. Parece que se convenceu de que ele estava morto e não ia fazer nada. E o urso foi embora. E quando o urso foi embora, aí então, de repente, o outro desceu da árvore. E chegou para o amigo e disse para ele assim: ai, parece-me que um urso estava sussurrando alguma coisa em seu ouvido. Ele disse algo. Daí o amigo respondeu: sim, ele falou para mim, sim. Ele disse que não é nada sábio e sensato da minha parte andar na companhia de um amigo que no primeiro momento de aflição e perigo me deixa na mão. Não é nada sábio. Essa é apenas uma fábula. Aí eu pensei nas servas. As servas, quando querem servir ao Senhor e servem com alegria, não abandonam o barco assim facilmente. Vão juntos. Aconteça o que acontecer. Os desafios são enfrentados juntos. Mas principalmente para não deixar os outros na mão. Abandonar os outros. Porque a história da paixão de Cristo, justamente essa história mostra a nossa condição humana. Assim como os discípulos abandonaram Jesus, por exemplo, Judas, e essa é uma história, não uma fábula, é uma história real, de morte real, não de uma morte fingida do Senhor, mas de uma morte real. Ele enfrentou a traição de um discípulo, enfrentou a negação de outro discípulo, o abandono de todos. Qual foi o sentimento de Jesus? Podemos imaginar. Então, sempre, quando nós ouvimos a real história de Jesus para nos salvar da cruz e para nos redimir, lembremos que Jesus não desiste de nós e não nos abandona. Então, sigamos o seu exemplo. Também não desistir, por exemplo, do departamento ou do trabalho da igreja, porque esse trabalho é nosso. O trabalho é das servas, é dos servos, dos leigos, dos jovens, das crianças, de todos que fazem parte. Porque Jesus deu a sua vida por nós na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. Deus abençoe esse departamento, essa congregação e todo o trabalho que uma igreja em seu reino faz para salvar mais pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado pelas palavras, pela maravilhosa notícia da salvação em Jesus que o Senhor compartilhou conosco. Deus continue lhe abençoando, pastor Oscar, junto com a família, também no seu ministério. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino 102, Louvai ao Senhor. Ninguém nos amou como Filho de Deus. Como de costume, então, trazemos aqui à frente as ofertas, indo pelo meio, voltando pelas laterais.
oração nós vamos incluir aqui um agradecimento pela recuperação da Gladys, que estava com dengue. Vamos orar também pela Maria Molder, que também está com dengue. Várias pessoas da congregação, umas sofrendo um pouco mais, outras um pouco menos, se cuidando, se tratando. E com as orações, então, queremos também pedir para que Deus cuide de cada um. Oramos também a pedido da Ivone, que pede pela irmã, né, a Marta Bauer. Que Deus então continue cuidando dela, que está lutando com câncer, né? Então Deus cuide dela. Também oramos pela Daniele Bauer, a filha a nora da Raquel, também está aí lutando com câncer. Que Deus cuide dela, ela que fez uma cirurgia no decorrer da semana. Deus abençoe e tudo seja bem sucedido. Lembramos também os aniversariantes desta semana. No dia 18, a Aline da Silva, a Tayane Mônaco. No dia 20, a Rejane Laus. No dia 20 também foi então o aniversário da serva São Lucas. No dia 22, o João Lindemeyer, a Marisa Bruch. 23, o Fabiano Roth e o Rafael Hartmann. No dia 24, o Felipe Guilherme Gomes. Também, como mencionamos no começo do culto, hoje lembramos em memória o falecimento do seu João Jarig Comaceto Simão. Os familiares que estão aí presentes, quero os convidar para ficar em pé. Enquanto isso, quero relembrar e compartilhar alguns dados referentes à vida do seu João, que nasceu no dia 3 de abril de 1943, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. É filho de Miguel e Elvira Simão. Casou-se com Dona Uracília no dia 31 de dezembro de 1963. Então, 60 anos de casamento, agora no finalzinho do ano passado, no dia 31. É pai de Laiane e Tayane. O seu João faleceu no dia 12 de março, às 11 horas, na sua residência, por causa do câncer que ele já vinha lutando há algum tempo. Ele alcançou a idade de 80 anos, 11 meses, 9 dias. A cerimônia de despedida e o sepultamento foi realizado no dia 13 de março, no Jardim da Memória, onde também foi sepultado. Ficam enlutados a esposa, as 2 filhas, um genro, 3 netos, uma bisneta, sobrinhos e sobrinhas e demais parentes e familiares. Em nome da família, fica o agradecimento a todos que deram apoio no dia do falecimento, do sepultamento, enviaram mensagens e estiveram presentes com gestos de carinho e de apoio. Convido a todos agora a ficarem em pé para nos dirigirmos a Deus em oração. Querido e amado Pai Celestial, graças te rendemos e com gratidão reconhecemos todas as dádivas derramadas em nossa vida. Obrigado, querido Deus, por nos dar tudo o que precisamos, nem sempre tudo o que queremos, mas aquilo que precisamos, o Senhor nos concede graciosamente, porque és um Pai amoroso, por causa do teu Filho Jesus, não porque nós merecemos. Querido Deus, nós te agradecemos por estares conosco nos momentos difíceis da vida, na dor, na aflição, nos momentos complicados, na doença, no luto. Querido Deus, te louvamos especialmente por teres entregue a vida do teu Filho Jesus em nosso favor, para nos resgatar da condenação, nos tirar a culpa do pecado, nos dar a vida eterna, para estar conosco em nossa vida diária. Amado Pai Celestial, nós também te agradecemos pelos aniversariantes, abençoa cada um deles, também a serva São Lucas,
que desempenham sempre um trabalho tão importante e bonito, onde com os seus dons, com as suas ofertas, com o seu trabalho voluntário, também anunciam o evangelho da salvação a todas as pessoas. Elas que se reúnem para estudar a palavra, que é o momento mais importante, onde a fé é fortalecida, onde os laços de amizade são estreitados, onde o apoio mútuo está presente, onde elas louvam, oram a Deus e fazem planos para assim anunciar o evangelho. Abençoa ricamente as servas e também a cada um dos aniversariantes, derramando muitas bênçãos em suas vidas. Muito obrigado, querido Deus, também pela vida do pastor Oscar, da sua família. Abençoe a ele, abençoe o seu ministério, a congregação de São Miguel, junto com o pastor Eduardo e a liderança, para que ali também o evangelho de Cristo continue sendo proclamado. Derrama as tuas bênçãos na vida de todos os que estão doentes, aqueles que estão com dengue, que estão se recuperando, outros que ainda sentem a dor causada pela dengue, e cuida da Dona Maria. Agradecemos pela recuperação da Dona Cladis, da Dona Iraci. Te pedimos pela Marta, pela Daniele, que lutam com câncer. Abençoa todos que aqui nós não mencionamos o nome, mas que estão passando por algum momento de aflição, de tristeza, de depressão, de preocupação na sua vida. E traga paz, traga alegria, ajude a resolver estas situações. Esteja presente em cada lar, junto com cada família. Abençoa a tua igreja, abençoa a congregação de São Lucas. Querido e amado Deus, nós te pedimos e agradecemos, e te pedimos também para que console principalmente a Dona Horacília, a Laiane, a Tayane e os demais familiares que sofrem com o falecimento do seu João. Conforta cada um deles, esteja presente em sua vida, dando-lhes forças para seguir em frente. Não desampare a cada um deles, e que possam, com a fé fortalecida, estar alicerçado em Cristo, que é aquele que venceu a morte. Através da sua ressurreição nos dá também a promessa da vida eterna. Que possamos nos apegar pela fé em Cristo para recebermos também estas dádivas. Em tuas mãos, Senhor nosso Deus, nós entregamos a nossa vida. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nos preparando para este momento de Santa Ceia, seguimos a liturgia conforme está. O Senhor esteja com vocês e com você também. Elevem o coração, já o temos com o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Fazemos isso porque é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, poderoso, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. És o Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por ti. A congregação pode sentar-se. Nós vamos ter a distribuição da Santa Ceia como de costume. Desse lado aqui, pastor. Começando por este meu lado direito, da frente para os fundos, depois dos fundos para a frente, vindo sempre pelo meio, e cada um volta pela lateral em que está sentado. São bem-vindos e convidados a participar da Santa Ceia todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, desta congregação ou de outra congregação, que foram instruídos e confirmados ou passaram pela profissão de fé, onde aprendemos que a Santa Ceia, e aí fazemos isso com zelo e cuidado, é para aqueles que compreendem o que recebem, para que assim não recebam o juízo de Deus. Venham, porque tudo está pronto. Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfante
tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estivemos aqui diante do nosso Rei. Você pode
observar que quando viemos à Santa Ceia, costumamos fazer uma reverência, né? Não é para o pastor, talvez seja para o altar, mas aqui, no momento da Santa Ceia, está Jesus, o corpo e o sangue de Cristo. E agora Ele está em nós, está conosco. Quando então nós nos achegamos diante do nosso Rei, que foi zombado, por isso coroaram com uma coroa de espinhos, e ali o seu sangue divino, sangue inocente, foi derramado em nosso lugar para nos dar perdão dos pecados, fortalecer a nossa fé. E assim vimos, como diz Simeão, é isso que queremos agora falar juntos, por isso nos colocamos em pé, vimos o nosso Salvador na Santa Ceia. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois com os meus olhos já vi a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz que mostra o caminho aos gentios e que dá glória ao teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre será. Amém. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te damos porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Sentamos e cantamos este último hino, para que Deus assim nos mantenha na sua bênção.